Capítulo 29. Foram os 30 minutos mais desconfortáveis de que me lembro. Mor e eu tomamos chá de menta gelado diante da janela projetada para fora, com as respostas dos 3 grãos senhores empilhadas na pequena mesa entre nossas cadeiras gêmeas, fingindo observar a rua envolta em verão, as crianças, granféricas e féricas, correndo com pipos e serpentinas e todo o tipo de brinquedos. Fingindo, enquanto Lucien e Ellen se sentavam em um silêncio solene diante da lareira apagada, com uma bandeja de chá intocada entre eles. Não ousei perguntar se Lucien tentava entrar na mente de minha irmã, ou se sentia um laço semelhante àquela negra ponte adamantina entre a mente de Rhys e a minha. Se um laço de parceria normal seria completamente diferente. Uma xícara de chá chacoalhou e raspou em um pires, e Mor e eu olhamos. Ellen tinha pego a xícara de chá, e agora bebia sem sequer olhar para Lucien. Na sala de jantar do outro lado do corredor, eu sabia que Nesta esticava o pescoço para olhar. Eu sabia porque Henry brigou com minha irmã para que prestasse atenção. Estavam construindo muralhas na mente, dissera Henry quando ordenou que Nesta se sentasse à mesa de jantar, diante dela. Muralhas que Henry ensinava Nesta a sentir a encontrar os buracos inseridos por ela em sua extensão. E a consertá-los. Se os objetos malignos da corte dos pesadelos não tinham permitido a minha irmã sentir o que devia ser feito, então essa era a próxima tentativa, um caminho diferente, invisível. Nem toda magia era raio e brilho, declarara Henry, e depois me expulsou dali. Mas qualquer sinal daquele poder dentro de minha irmã. Eu não ouvi ou senti. E nenhuma das duas ofereceu uma explicação para o que era, exatamente, que tentavam chamar de dentro de Nesta. Do lado de fora da casa, um movimento mais uma vez chamou nossa atenção, e vimos Rhys e Cashon entrando pelo portão da frente, voltando da primeira reunião com os comandantes do exército precursor da escuridão de Kir já se reunindo e se preparando. Pelo menos isso dera certo no dia anterior. Os dois nos viram à janela em um segundo. E pararam subitamente. Não entrem, avisei a Rhys pelo laço. Lucien está tentando sentir o que há de errado com Ellen. Pelo laço. Rhys murmurou meu alerta a Cashon, que agora inclinava a cabeça, bem parecido com o que, eu não tinha dúvida, Nesta fizera, para olhar além de nós. Rhys falou com sarcasmo, Ellen sabe disso. Ela foi convidada a descer para o chá. Então, estamos tomando chá. Rhys murmurou de novo para Cashon, que engasgou com uma risada e se virou imediatamente, seguindo para a rua. Rhys se demorou, levando as mãos aos bolsos. Ele vai beber. Estou inclinado a me juntar a ele. Quando posso retornar sem temer por minha vida? Fiz um gesto vulgar para Rhys pela janela. Que guerreiro iliriano grande e forte. Guerreiros ilirianos sabem que batalhas escolher. E com Nesta observando tudo como um gavião e vocês duas circundando como abutres. Sei quem vai sair vivo dessa briga. Fiz o gesto de novo, e Mor entendeu o suficiente do que estava sendo dito para imitar o movimento. Rhys deu uma gargalhada baixa e fez uma reverência. Os grãos senhores mandaram respostas, revelei quando ele saiu andando. Diurna, crepuscular e invernal virão. Eu sei, respondeu ele. E acabo de saber por Cresseida que Tarquin está considerando. Melhor que nada. Foi tudo o que eu disse. Rhys sorriu para mim por cima do ombro. Aproveite o chá, sua dama de companhia insuportável. Eu precisava de uma dessas perto de você, sabe? Tinha 4 nesta casa. Sorri quando Rhys finalmente chegou ao portão baixo da entrada, onde Cashon esperava, aparentemente usando o atraso momentâneo para alongar as asas, para a alegria de meia dúzia de crianças que agora as olhavam boquiabertas. Concentração, sibilou Henry da outra sala. A mesa de jantar chacoalhou. O som pareceu assustar Ellen, que rapidamente apoiou a xícara de chá. Ela ficou de pé, e Lucien também. Desculpe, disparou ele. O que foi aquilo? Mor levou a mão a meu joelho para evitar que eu também me levantasse. Foi um puxão. No laço. Não use, menina travessa, disparou Henry.
Então, Nesta estava de pé ao portal. O que você fez? As palavras soaram afiadas como uma faca. Lucien olhou para ela, e depois, para mim. Um músculo estremeceu em seu maxilar. Nada, respondeu Lucien, e mais uma vez se virou para a parceira. Desculpe, se aquilo a incomodou. Ellen passou para o lado de Nesta, que parecia a ponto de fervilhar. Pareceu estranho, sussurrou Ellen. Como se puxasse um fio preso a uma costela. Lucien expôs as palmas das mãos para ela. Desculpe. Ellen apenas o encarou por um longo momento. E qualquer lucidez se dissipou assim que ela sacudiu a cabeça, piscou 2 vezes e disse a Nesta. Corvos gêmeos estão chegando, um branco e um preto. Nesta escondeu bem o desapontamento. A frustração. O que posso trazer para você, Ellen? Somente com Ellen ela usava aquela voz. Mas Ellen sacudiu a cabeça de novo. Luz do sol. Nesta me lançou um olhar furioso antes de levar nossa irmã pelo corredor, até o jardim ensolarado nos fundos. Lucien esperou até que a porta de vidro tivesse sido aberta e fechada antes de soltar um longo suspiro. Há um laço, é um verdadeiro fio, disse ele, mais para si que para nós. E? Perguntou Mor. Lucien passou as 2 mãos pelos longos cabelos vermelhos. A pele era mais escura, de um dourado intenso, em comparação à palidez das cores de Eris. E eu cheguei até a ponta de Ellen do fio quando ela fugiu. Sentiu alguma coisa? Não, não tive tempo. Eu a senti, mas... Um rubor manchou as bochechas de Lucien. O que quer que tivesse sentido, não era o que estávamos procurando. Mesmo que não tivéssemos ideia, exatamente, do que era. Podemos tentar de novo, outro dia, sugeri. Lucien assentiu, mas pareceu pouco convencido. Alguém vá buscar sua irmã, gritou Henri, da sala de jantar. A lição não acabou. Sim, Henri, suspirei. A atenção de Lucien passou para trás de mim, para as diversas cartas de diferentes estilos e tipos de papel. Aquele olho dourado se semicerrou. Como emissário de Tanlin, ele sem dúvida as reconhecia. Deixem-me adivinhar, disseram que sim, mas escolher o local vai ser a dor de cabeça agora. Mor franziu a testa. Alguma sugestão? Lucien prendeu o cabelo com uma faixa de couro marrom. Tem um mapa? Supus que com isso só restava eu para buscar Nesta. Aquele pinheiro não estava ali há um momento. Asriel soltou uma risada baixa de onde estava sentado, sobre uma pedra, 2 dias depois, me observando tirar folhas de pinheiro dos cabelos e do casaco. A julgar pelo tamanho, eu diria que está aí há 200 anos pelo menos. Fiz cara de raiva, limpando as lascas de tronco e meu orgulho ferido. Aquela frieza, aquela distância que estiveram ali logo após o ódio e a rejeição de Mor. Tinham arrefecido. Talvez porque Mor escolhera se sentar ao lado de Asriel no jantar na noite anterior, uma oferta silenciosa de perdão, ou simplesmente porque precisava de tempo para se recuperar. Mesmo que eu jurasse que alguma semente de culpa lampejava sempre que Asriel olhava para Mor. O que Cashon tinha pensado a respeito, seu ódio, mesmo com relação a Asriel? O general era todo sorrisos e comentários lascivos. Que bom que tudo voltará ao normal, pelo menos por enquanto. Minhas bochechas queimaram quando subi na pedra em que Asriel se apoiava. A queda era de pelo menos 4,5 metros até a floresta abaixo, e o lago era uma extensão brilhante que despontava entre os pinheiros. Incluindo a árvore na qual eu colidira na mais recente tentativa de saltar da pedra e simplesmente planar até o lago. Apoiei as mãos no quadril, examinando a queda, as árvores, o lago além. O que fiz de errado? Asriel, que estava afiando a reveladora da verdade no colo, voltou os olhos avelã para mim. À exceção da árvore. O encantador de Sombras tinha senso de humor. Era sarcástico e tranquilo, mas, quando estávamos sozinhos, esse lado surgia muito mais frequentemente do que em meio ao grupo.
Eu tinha passado os 2 últimos dias debruçada sobre livros antigos em busca de algum indício sobre como consertar a muralha a fim de mostrar a Anne ou Nesta, que continuavam silenciosa e invisivelmente construindo e reparando muralhas na mente, ou debatendo com Liz e os demais sobre como responder à saraivada de cartas que agora era trocada com os demais grãos-senhores com relação ao local da reunião. Lucien tinha, de fato, nos dado uma localização inicial, e muitas mais conforme elas eram rejeitadas. Mas isso era esperado, dissera Lucien, como se tivesse organizado essas coisas incontáveis vezes. Liz apenas assentia em concordância. E aprovação. Quando não estava fazendo isso, eu folheava mais livros, todo e qualquer livro que Cloto pudesse encontrar sobre o Uróboro. Sobre como dominá-lo. O espelho era notório. Todos os filósofos conhecidos haviam refletido a respeito. Alguns tinham ousado encará-lo, e ficaram loucos. Outros tinham se aproximado e fugido de terror. Eu não consegui encontrar um relato de alguém que o tivesse conquistado. Enfrentado o que espreitava dentro do espelho e saído de posse do objeto. Exceto pela tecelã do bosque que certamente parecia bastante louca, talvez graças ao espelho tão amado. Ou, talvez, qualquer que fosse o mal à espreita dentro da criatura tivesse maculado o espelho também. Alguns dos filósofos sugeriam isso, embora não soubessem seu nome, apenas que uma rainha sombria certa vez o possuíra, o adorara. Espiara o mundo com o espelho, e o usara para caçar lindas donzelas e se manter eternamente jovem. Supus que o fato de a família de Kira estar de posse do Uróboro havia milênios sugeria que a probabilidade de conseguir o espelho era baixa. Não era encorajador. Não quando todos os textos concordavam em uma coisa, não havia forma de contornar. Nenhuma brecha. Enfrentar o terror dentro do artefato, era o único caminho para reivindicar o espelho. O que significava que eu talvez precisasse considerar alternativas outras formas de atrair o entalhador de ossos para nosso lado. Quando chegasse o momento. Asriel embainhou a lendária faca de caça e examinou as asas que eu abrira. Está tentando manobrar com os braços. Os músculos estão nas próprias asas e em suas costas. Seus braços são desnecessários, são mais para equilíbrio que qualquer outra coisa. E mesmo isso é mais um conforto mental. Eram mais palavras do que eu jamais ouvira de Asriel. Ele ergueu uma sobrancelha para minha boca aberta, e eu a fechei. Franzi a testa diante da queda à frente. De novo. Resmunguei. Uma risada baixa. Podemos encontrar uma beirada mais baixa da qual saltar, se você quiser. Encolhi o corpo. Você disse que esta era baixa. Asriel se recostou nas mãos e esperou. Paciente, frio. Mas senti a casca do tronco rasgar minhas mãos, o choque dos joelhos na lateral áspera. Você é imortal, disse Asriel, baixinho. É muito difícil de quebrar. Uma pausa. Foi o que eu disse a mim mesmo. Difícil de quebrar, repeti, desapontada. Mas ainda assim dói. Diga isso à árvore. Contive uma gargalhada. Sei que a queda não é longa, e sei que não vai me matar. Não pode simplesmente me empurrar. Pois era aquele salto inicial de pura confiança, aquele tropeção inicial para o movimento que fazia pernas e braços travarem. Não? Uma resposta simples. Eu ainda assim hesitei. Inútil, aquele medo. Eu tinha enfrentado o éter, caído pelo céu por 300 metros. E o ódio dessa lembrança, do que o éter fizera com a própria vida miserável, do que outros como ele poderiam fazer de novo, me fez trincar os dentes e saltar da pedra. Estendi bem as asas, minhas costas protestaram quando o vento bateu em sentido contrário, mas minha metade inferior começou a descer, as pernas eram um peso morto quando a musculatura abdominal cedeu. A árvore infernal se ergueu diante de mim e desviei rapidamente para a direita. Direto contra outra árvore. Batendo com as asas primeiro. O som de osso e cartilagem sobre madeira, e depois sobre terra, me atingiu antes que a dor viesse. Assim como o xingamento baixinho de Asriel.
Um pequeno ruído saiu de dentro de mim. O ardor nas palmas das mãos foi registrado primeiro, depois, nos joelhos. Então, nas costas. Merda! Foi tudo o que consegui dizer quando Asriel se ajoelhou diante de mim. Você está bem? Apenas atordoada. O mundo ainda estava se reorganizando. Desviou bem e elogiou Asriel. Direto para outra árvore. Estar ciente dos arredores é metade do trabalho de voar. Você já disse isso, retruquei. Asriel dissera. Uma dezena de vezes só naquela manhã. Asriel apenas se sentou sobre os calcanhares e me ofereceu a mão. Minha carne queimava quando lhe segurei os dedos, um número assustador de agulhas de pinheiro e farpas caiu de cima de mim. Minhas costas latejavam tanto que abaixei as asas, sem me importar se estas arrastavam na terra quando Asriel me levou na direção da beira do lago. Sob o sol ofuscante refletido na água turquesa, as sombras de Asriel tinham sumido, e o rosto parecia evidente e claro. Mais humano que eu jamais o vira. De maneira alguma conseguirei voar com as legiões, não é? Perguntei, ajoelhando ao lado de Asriel enquanto ele cuidava de minhas palmas esfoladas com habilidade e carinho. O sol era brutal contra as cicatrizes do encantador de sombras, não ocultava uma mancha espiralada e ondulada. Provavelmente não, respondeu Asriel. Meu peito murchou. Mas não faz mal treinar até o último minuto. Nunca se sabe quando qualquer nível de treino será útil. Encolhi o corpo quando ele tirou uma enorme farpa de minha palma e, depois, a lavou. Aprender a voar foi muito difícil para mim, disse Asriel. Não ousei retrucar. A maioria dos ilirianos aprende na infância. Mas, presumo que Rizan tenha lhe contado os detalhes da minha. Assenti. Asriel terminou uma das mãos e começou a outra. Porque eu era tão velho, tinha medo de voar, e não confiava em meus instintos. Era uma vergonha aprender tão tarde. Não apenas para mim, mas para todos no acampamento de guerra depois que eu cheguei. Mas consegui, em geral saindo sozinho. Cashon, é claro, me encontrou primeiro. Debochou de mim, me espancou muito e, então, se ofereceu para me treinar. Liz estava lá no dia seguinte. Eles me ensinaram a voar. Asriel terminou minha outra mão e se sentou na margem, e as pedras murmuraram quando se moveram sob o guerreiro. Fiquei sentada a seu lado, apoiando as palmas doloridas para cima, sobre os joelhos, deixando minhas asas relaxadas atrás do corpo. Porque foi um esforço tão grande. Alguns anos após a guerra, Liz me trouxe uma história. Foi um presente, a história. Para mim. Ele foi ver Miriam e Dracon no novo lar de ambos. A visita foi tão secreta que nem mesmo Liz soube do encontro até voltar. Sabíamos que o povo dos dois não se afogara no mar, como todos acreditavam, como quiseram que os outros acreditassem. Veja bem, Miriam libertou seu povo da rainha da Terra Negra, liderou todos, quase 50.000 deles, pelo deserto, até o litoral do mar Eritrean. A legião aérea de Dracon deu cobertura. Mas chegaram ao mar e descobriram que os navios preparados para os transportar pelo estreito canal até o reino seguinte haviam sido destruídos. Destruídos pela própria rainha, que mandara os exércitos restantes a fim de recuperar os antigos escravos. O povo de Dracon, os Serafinos, são alados. Como nós, mas as asas têm penas. E diferentemente de nós, o exército e sua sociedade permitem que mulheres liderem, lutem, governem. Todos têm o dom da magia poderosa do vento e do ar. Quando viram aquele exército na ofensiva, souberam que suas forças eram pequenas demais para enfrentá-lo. Então, partiram o próprio mar, fizeram um caminho pela água, até o canal, e ordenaram que os humanos corressem. Eles o fizeram, mas Miriam insistiu em ficar para trás até que o último de seu povo tivesse atravessando. Ela não deixaria um humano para trás. Nenhum. Estavam no meio da passagem quando o exército os alcançou. Os Serafinos estavam exaustos, sua magia mal conseguia segurar a passagem pelo mar.
E Dracon sabia que, se a mantivessem por mais tempo, aquele exército atravessaria e massacraria os humanos do outro lado. Os Seraphins combateram a vanguarda no leito do mar, e foi sangrento e brutal e caótico. Durante a confusão, não viram Miriam ser perfurada pela própria rainha. Dracon não viu. Ele achou que Miriam tivesse atravessando, carregada por um dos soldados. Ordenou que o mar dividido descesse para afogar as forças inimigas. Mas uma jovem cartógrafa serafim chamada Nefeli viu Miriam cair. A amante de Nefeli era uma entre os generais de Dracon, e foi ela que percebeu que Miriam e Nefeli estavam sumidas. Dracon ficou alucinado, mas a magia se desgastara, e nenhuma força no mundo podia conter o mar conforme ele dizia, e ninguém podia chegar à parceira de Dracon a tempo. Mas Nefeli chegou. Nefeli, veja bem, era cartógrafa porque fora rejeitada pelas tropas de luta da legião. Tinha as asas pequenas demais, à direita com um tipo de deformidade. E era pequena, baixa o suficiente para se tornar uma falha perigosa em uma parede de escudos. Dracon permitira que Nefeli fizesse o teste para a legião como cortesia à amante da cartógrafa, mas Nefeli foi reprovada. Ela mal conseguia carregar o escudo seráfico, e as asas menores não eram fortes o suficiente para acompanhar os demais. Então, Nefeli se tornou valiosa como cartógrafa durante a guerra, ajudando Dracon e a própria amante a encontrar vantagens geográficas nas batalhas. E se tornou a mais cara amiga de Miriam durante aqueles longos meses também. E naquele dia no leito do mar, Nefeli lembrou que a amiga estava na retaguarda da linha de combate. Ela voltou por Miriam, mesmo quando todos os demais fugiram para a costa distante. Ela encontrou Miriam atravessada pela lança da rainha, sangrando. A parede do mar começou a cair na margem oposta, matando primeiro o exército que se aproximava, disparando até elas. Miriam disse a Nefeli que se salvasse. Mas Nefeli não abandonaria a amiga. Ela pegou Miriam nos braços e voou. A voz de Asriel estava baixa com assombro. Quando Rhys falou com Dracon sobre isso, anos depois, o rei ainda não tinha palavras para descrever o que acontecera. Desafiava a lógica, todo o treinamento. Nefeli, que jamais fora forte o bastante para segurar um escudo seráfico, carregou Miriam, que tinha o triplo do peso. E mais que isso, ela voou. O mar estava desabando sobre as duas, mas Nefeli voou como a melhor das guerreiras Seraphins. O leito do mar era um labirinto de rochas irregulares, estreito demais para que os Seraphins voassem por ele. Tentaram durante a fuga e se chocaram contra as pedras. Mas Nefeli, com as asas menores, se fossem 2 centímetros mais longas, ela não teria cabido. Melhor. Nefeli disparou entre as pedras, Miriam morrendo em seus braços, tão rápida e habilidosa quanto o mais forte dos Seraphins. Nefeli, que fora dispensada, que fora esquecida. Ela foi mais rápida que a própria morte. Não havia 30 centímetros entre a cartógrafa e a água de cada lado quando Nefeli disparou do leito do mar, nem metade disso se erguendo sob seus pés. Mesmo assim, a envergadura pequena demais das asas de Nefeli, aquela asa deformada, não lhe falharam. Nenhuma vez. Nem por um bater de asas. Meus olhos queimaram. Ela conseguiu. Basta dizer que a amante desposou Nefeli naquela noite, e Miriam. Bem, está viva hoje por causa de Nefeli. Asriel pegou uma pedra branca chata e a virou nas mãos. Rhys me contou essa história quando voltou. Desde então, temos adaptado secretamente a filosofia Nefeli em nossos exércitos. Ergui uma sobrancelha, e Asriel gesticulou com os ombros. Nós, Rhys, Kes e eu, de vez em quando nos lembramos de que o que achamos ser nossa maior fraqueza pode ser, às vezes, nossa maior força. E que a pessoa mais improvável pode mudar o curso da história. A filosofia Nefeli. Asriel assentiu. Aparentemente, todo ano naquele reino, organizam a corrida Nefeli para honrar o voo. Em terra firme, mas ela e a esposa coroam um novo vencedor em comemoração ao que aconteceu naquele dia. Asriel jogou a pedra de volta entre as demais na margem, e o som ecoou pela água.
Então, treinaremos, Feire, até o último dia possível. Porque jamais saberemos se apenas uma hora a mais fará diferença. Eu sopesei as palavras, a história de Nefeli. Fiquei de pé e abri as asas. Então, vamos tentar de novo. Gemi conforme manquei para nosso quarto naquela noite, e encontrei Rhys sentado à escrivaninha, debruçado sobre mais livros. Avisei que Asriel é um desgraçado rigoroso, disse ele, sem me olhar. Rhys ergueu uma das mãos, e água gorgolejou no banheiro adjacente. Resmunguei um agradecimento e arrastei os pés até lá, trincando os dentes contra a dor nas costas, nas coxas, nos ossos. Cada parte minha doía, e, como os músculos precisavam ser refeitos em torno das asas, eu precisava carregá-las também. O ruído das asas se arrastando pela madeira e tapete, e, depois, pela madeira de novo foi o único som além de meus pés cansados. Olhei para a banheira fumegante, o equilíbrio necessário para que eu entrasse, e choraminguei. Mesmo me despir exigiria usar músculos quase mortos. Uma cadeira raspou o chão do quarto, seguida por pés suaves como os de um gato, então. Tenho certeza de que já sabe disso, mas precisa de fato entrar na banheira para se limpar, não apenas olhar para ela. Não tive forças para lhe lançar sequer um olhar atravessando, e consegui dar um passo trôpego e rígido na direção da água até que ele me segurasse. Minhas roupas sumiram, possivelmente para a lavanderia abaixo, e Rhys me pegou nos braços, abaixando meu corpo nu na água. Com as asas, ficava apertado e gemi do fundo da garganta ao sentir o delicioso calor, e não me dei o trabalho de fazer outra coisa que não recostar a cabeça nas costas da banheira. Volto logo, disse Rhys, e saiu do banheiro, e depois, do próprio quarto. Quando ele voltou, eu só soube que tinha caído no sono graças à mão que Rhys colocou em meu ombro. Fora, exigiu ele, mas me levantou, me secou e me levou para a cama. Rhys me deitou de barriga para baixo, e reparei nos olhos e nos bálsamos que ele apoiara ali, o leve odor de alecrim e de algo que eu estava cansada demais para identificar, mas tinha um cheiro delicioso, fluíram até mim. As mãos de Rhys brilharam quando aplicou uma quantidade generosa nas palmas, e então essas mãos estavam em mim. Meu gemido foi tão vulgar quanto possível conforme Rhys pressionou os músculos doloridos de minhas costas. As áreas mais sensíveis me arrancaram soluços bastante patéticos, mas Rhys as esfregou com cuidado, até que a tensão fosse uma dor fraca, em vez de forte e lancinante. Então, ele começou a trabalhar em minhas asas. Alívio e êxtase, conforme músculos se aliviavam e aquelas áreas sensíveis eram maravilhosa e provocadoramente alisadas. Meus dedos dos pés se curvaram, e, no momento que Rhys chegou àquele ponto delicado que fazia meu estômago dar um nó, ele deslizou as mãos até minhas panturrilhas. Rhys começou uma progressão lenta, mais e mais alta, para cima das coxas, entre elas, com carícias provocantes que me deixaram sem fôlego. Ele subiu até minhas costas, onde a massagem foi ao mesmo tempo profissional e pecaminosa. Depois, mais para cima, pela lombar, até as asas. O toque ficou diferente. Exploratório. Carícias longas e leves como uma pena, arcos e redemoinhos e linhas retas, incandescentes. Meu núcleo se aqueceu, se derreteu, e mordi o lábio quando Rhys raspou devagar uma unha tão perto daquele ponto interior sensível. Uma pena estar tão dolorida por causa do treino, refletiu Rhys, formando círculos preguiçosos, indulantes. Eu só consegui imaginar uma sequência confusa de palavras que eram tanto uma súplica quanto um insulto. Rhys se aproximou, o hálito aqueceu a pele entre minhas asas. Já disse que você tem a boca mais suja que já ouvi? Murmurei palavras que apenas ofereceram mais provas dessa alegação. Rhys riu e roçou a beirada daquele ponto sensível, no momento que a outra mão deslizou entre minhas pernas. Ousadamente, ergui o quadril em uma exigência silenciosa. Mas Rhys apenas circundou com o dedo, tão preguiçoso quanto as carícias em minha asa. Ele beijou minha coluna. Como farei amor com você esta noite, Feire querida?
Eu me contorci, roçando contra as dobras dos cobertores sob meu corpo, desesperada por qualquer fricção conforme Iris me deixava pendurada naquele limiar. Tão impaciente ronronou ele, e deslizou aquele dedo para dentro de mim. Gemi, a sensação foi excessiva, desgastante demais. Iris tinha uma das mãos entre minhas pernas, e a outra, acariciando mais e mais perto daquele ponto na asa, um predador cercando a presa. Será que algum dia vai passar? Refletiu ele, mais para si que para mim quando o outro dedo se juntou àquele que deslizava para dentro e para fora de mim com carícias provocadoras, indolentes. Desejar você, a cada hora, com cada fôlego. Não acho que suporto 1000 anos disso. Meu quadril se movia com Iris, guiando-o mais para dentro. Pense no quanto minha produtividade vai cair. Grunhe algo para ele que provavelmente não era muito romântico. Iris gargalhou, deslizando os 2 dedos para fora. Solucei, em protesto. Até que a boca de Iris substituiu os dedos, e as mãos agarraram meu quadril para me levantar, para facilitar o acesso conforme Iris se banqueteava em mim. Gemi, o som foi abafado pelo travesseiro, e ele apenas mergulhou mais profundamente, provocador e excitante a cada carícia. Um gemido baixo se libertou de mim, meu quadril ondulou. Iris o segurou com mais força, me mantendo parada para que continuasse sua tarefa. Jamais consegui pegá-la na biblioteca, disse ele, arrastando a língua bem para meu centro. Precisamos consertar isso. Iris. O nome foi como uma súplica em meus lábios. Foi tudo o que Iris disse, um tremor dissou contra mim. Ofeguei, os dedos se fechando em punhos nos lençóis. As mãos de Iris saíram de meu quadril por fim, e mais uma vez sussurrei seu nome, em agradecimento, alívio e antecipação de que Iris finalmente me desse o que eu queria. Mas sua boca se fechou em torno do aglomerado de nervos no ápice de minha coxa enquanto a mão. Iris foi direto para aquele maldito ponto na beirada interior de minha asa esquerda, e acariciou com leveza. Meu clímax irrompeu de dentro de mim com um grito rouco, me lançou em disparada para fora do corpo. Quando a ondulação dos tremores e a luz de estrelas se dissiparão. Uma exaustão até os ossos se assentou sobre mim, permanente e infinita, como o laço de parceria entre nós. Iris se enroscou na cama atrás de mim, fechando minhas asas para que pudesse me aninhar contra o corpo. Foi um experimento divertido, murmurou Iris em meu ouvido. Eu conseguia sentir Iris contra minhas costas, rígido, pronto, mas, quando fiz menção de estender o braço para ele, os braços de Iris apenas me envolveram. Durma, Feire, disse ele para mim. Então, apoiei a mão em seu antebraço, me deliciando com a força delineada abaixo, e aninhei a cabeça contra o peito de meu parceiro. Eu queria ter dias para passar com você, assim. Consegui dizer antes que minhas pálpebras se fechassem. Só eu e você. Nós teremos. Iris beijou meu cabelo. Nós teremos. Capítulo 30. No dia seguinte, ainda estava tão dolorida que precisei avisar a Cashon que não treinaria com ele. Ou com Asriel. Um erro, talvez, considerando que os dois apareceram na porta da casa na cidade minutos depois, exigindo saber qual diabo era o problema comigo, o último trazendo uma lata de bálsamo para ajudar com as dores nas costas. Agradeci a Asriel pelo bálsamo e disse a Cashon que cuidasse da própria vida. Então, pedi que ele voasse com Nesta até a Casa do Vento por mim, pois eu certamente não poderia carregá-la até lá nem mesmo por poucos metros depois de atravessar. Minha irmã, ao que parecia, não encontrara nada nos livros sobre consertar a muralha e como ninguém mostrara a ela a biblioteca ainda, eu me ofereci. Principalmente porque Lucien partira antes do café da manhã para uma biblioteca do outro lado da cidade, a fim de procurar qualquer coisa sobre o conserto da muralha, uma tarefa que eu estava mais que disposta a delegar. Talvez me sentisse culpada por jamais ter dado a ele um tour decente por Velaris, mas Lucien parecia ansioso. Mais que ansioso, ele parecia impaciente para ir sozinho até a cidade.
Os dois ilirianos pararam de me inspecionar tempo o suficiente a fim de notar minhas irmãs terminando o café da manhã, Nesta com um vestido cinza pálido que ressaltava a prata nos olhos, Ellen usando rosa esmaecido. Os dois machos ficaram um pouco imóveis. Mas Asriel esboçou uma reverência enquanto Cashon saiu batendo os pés até a mesa, estendeu o braço por cima do ombro de Nesta e pegou um bolinho da pequena cesta. Bom dia, Nesta, disse ele, com a boca cheia de limão com mirtilo. Ellen. As narinas de Nesta se dilataram, mas Ellen ergueu o olhar para Cashon, piscando 2 vezes. Ele partiu suas asas, quebrou seus ossos. Tentei afastar o som do grito de Cashon, a lembrança do sangue jorrando. Nesta encarou o prato. Ellen, pelo menos, saíra do quarto, mas... Será preciso mais que isso para me matar, disse Cashon, com um risinho que não alcançou os olhos. Não, não será, respondeu Ellen, apenas. As sobrancelhas escuras de Cashon se franzirão. Passei a mão no rosto antes de seguir até Ellen e lhe tocar o ombro ossudo demais. Posso arrumar um lugar para você no jardim. As ervas que plantou estão crescendo bem. Posso ajudá-la, anunciou Asriel, aproximando-se da mesa quando Ellen se levantou silenciosamente. Nenhuma sombra nas orelhas, nenhuma escuridão envolvendo os dedos do encantador quando ele estendeu a mão. Nesta o monitorou, como um gavião, mas manteve-se calada enquanto Ellen aceitava a mão de Asriel e os dois saíam. Cashon terminou o bolinho, lambendo os dedos. Eu podia ter jurado que Nesta observou a coisa toda com um olhar de esguelha. Ele sorriu para ela, como se também soubesse. Pronta para voar, Ness? Não me chame assim. A coisa errada a dizer, pela forma como os olhos de Cashon se iluminarão. Escolhi aquele momento para atravessar até o céu acima da casa, rindo quando o vento me carregou pelo mundo. Uma retribuição fraterna, supus. Pela atitude geral de Nesta. Ainda bem que ninguém testemunhou minha ligeiramente melhor aterrissagem queda na varanda, e, quando a figura escura de Cashon surgiu no céu, os cabelos de Nesta brilhantes como bronze ao sol da manhã, eu já havia limpado a poeira das vestes de couro. O rosto de minha irmã estava corado pelo vento quando Cashon a apoiou com cuidado. Então, ela saiu andando para as portas de vidro sem um único olhar para trás. De nada, gritou Cashon atrás de Nesta, com mais que um tom afiado na voz. As mãos se fecharam e relaxaram ao lado do corpo, como se tentasse remover a sensação de Nesta das palmas. Obrigada, agradeci a ele, mas Cashon não se deu o trabalho de se despedir quando se lançou para o céu e desapareceu nas nuvens. A biblioteca sob a casa estava escura, silenciosa. As portas se abriram para nós, da mesma forma que se abriram quando Riz e eu a visitamos pela primeira vez. Nesta não disse nada, apenas observou cada estante e nicho ilustre pendurado conforme eu a levei até o andar em que Cloto encontrara aqueles livros. Mostrei à minha irmã a pequena área de leitura que eu ocupava, e indiquei a escrivaninha. Sei que Cashon a irrita, mas também estou curiosa. Como sabe o que procurar com relação à muralha? Nesta passou um dedo pela mesa de madeira antiga. Porque simplesmente sei. Como? Não sei como. Henry me disse apenas para ver se a informação se encaixa. E, talvez, isso a assustasse. Intrigasse, mas assustasse. E Nesta não contará a Cashon por desprezo, mas porque não queria revelar essa vulnerabilidade. Essa falta de controle. Não insiste. Mesmo ao encará-la por um momento. Não sabia como abordar aquele assunto, como perguntar se ela estava bem, se eu podia ajudar. Eu nunca fora carinhosa com Nesta, jamais a abraçara. Beijara sua bochecha. Não sabia por onde começar. Então, apenas falei. Riz me deu o desenho da disposição das estantes. Acho que pode haver mais de uma sobre o caldeirão e a muralha alguns andares abaixo. Pode esperar aqui ou... Ajudo você a procurar. Seguimos pelo caminho íngreme em silêncio, o farfalhar de papel e o ocasional sussurro das vestes de uma sacerdotisa no piso de pedra eram os únicos ruídos. Em voz baixa, expliquei a ela quem eram as sacerdotisas,
Porque estavam ali. Expliquei que Liz tinha planejado oferecer santuário a qualquer humano capaz de chegar a Velaris. Ela não disse nada, estava cada vez mais silenciosa conforme dissíamos, e aquele poço negro à direita parecia ficar mais denso à medida que dissíamos. Mas chegamos a um trecho de estantes que se curvava para dentro da montanha, formando um longo corredor, e luzes féricas se acenderam dentro de esferas de vidro na parede conforme passamos. Nesta observou as prateleiras enquanto caminhávamos, e li os títulos um pouco mais devagar, ainda levando mais tempo em processar o que para minha irmã era instintivo. Eu não sabia que você não sabia ler de verdade, confessou Nesta, ao parar diante de uma sessão comum, reparando na forma como eu silenciosamente dizia as palavras de um título. Não sabia em que ponto estava com suas aulas, quando tudo aconteceu. Presumi que podia ler tão facilmente quanto nós. Bem, eu não podia. Porque não nos pediu que a ensinássemos. Passei um dedo pela fileira organizada de lombadas. Porque duvidava de que vocês concordariam em ajudar. Nesta enrijeceu, como se eu tivesse lhe batido, a frieza floresceu naqueles olhos. Então, minha irmã puxou um livro da prateleira. Anren disse que Risanda ensinou a ler. Minhas bochechas coraram. Ensinou. E ali, bem no fundo do mundo, com apenas a escuridão como companhia, eu perguntei. Por que você afasta todo mundo menos Ellen? Porque sempre me afastou. Alguma emoção tremeluziu nos olhos de Nesta. Ela engoliu em seco. Nesta fechou os olhos por um momento, inspirando profundamente. Por quê? As palavras cessaram. Eu senti no mesmo momento que ela. A ondulação e o tremor. Como se algum pedaço do mundo tivesse se alterado, como se alguma corda desafinada estivesse sendo arrancada. Nós nos viramos na direção do caminho iluminado que tínhamos acabado de tomar, pelas estantes e, depois, para a escuridão muito, muito além. As luzes féricas pelo teto começaram a tremeluzir e se apagar. Uma a uma. Mais e mais perto de nós. Eu só tinha uma faca iliriana na lateral do corpo. O que é isso? Sussurrou Nesta. Corra. Foi tudo o que eu disse. Não dei a ela a chance de protestar quando a segurei pelo cotovelo e disparei para as estantes adiante. Luzes féricas se acenderam quando passamos apenas para serem devoradas pela escuridão que avançava até nós. Lenta, minha irmã era tão lenta com o vestido, com a total falta de exercícios. Liz. Nada. Se os feitiços em torno da prisão eram espessos o bastante para manter a comunicação de fora. Talvez o mesmo se aplicasse ali dentro. Uma muralha se aproximou, com um corredor à frente. Um segundo declive, para a esquerda, uma subida, para a direita, um mergulho para baixo. A escuridão serpenteava do alto até o fundo. Mas as trevas como nanquim que levavam para as profundezas, pareciam arejadas e abertas. Tomei a direita. Mais rápido chamei a atenção de Nesta. Se conseguíssemos levar quem quer que fosse mais para baixo, talvez pudéssemos dar a volta pelo poço. Eu atravessaria. Atravessar. Eu podia atravessar agora. Segurei o braço de Nesta. No momento que a escuridão atrás de nós parou, e dois grão-féricos saíram de dentro do breu. Ambos machos. Um de cabelos escuros, outro de cabelos claros. Ambos usando casacos cinza bordados com fio branco como osso. Eu conhecia aquele brasão sobre o ombro direito. Conhecia seus olhos mortos. Ibirn. Ibirn estava ali. Não fui rápida o bastante quando um deles soprou contra nós. Quando aquela poeira azul de veneno feérico foi borrifada em meus olhos, na boca, e minha magia morreu. O arquejo de Nesta me informou que ela sentiu algo semelhante. Mas foi em minha irmã que os dois se concentraram quando cambaleei para trás, minhas lágrimas faziam escorrer a poeira dos olhos, cuspindo o veneno feérico. Agarrei o braço de Nesta, tentando atravessar. Nada. Atrás dos dois, uma sacerdotisa encapuzada estava caída no chão.
Tão fácil entrar nas mentes delas depois que nosso mestre nos permitiu passar pelas proteções, disse um dos machos, o de cabelos pretos. Fazer com que pensassem que éramos acadêmicos. Tínhamos planejado vir atrás de você. Mas parece que nos encontrou primeiro. Tudo isso dito à minha irmã. O rosto de Nesta estava quase branco, embora os olhos não mostrassem medo. Quem são vocês? O de cabelos brancos deu um largo sorriso quando eles se aproximaram. Somos os corvos do rei. Os olhos voadores, suas garras. E viemos pegá-la de volta. O rei, seu mestre. Ele tinha. Pela mãe. Será que o rei estava ali, em Velaris? Bati com minha mão mental contra o laço. Diversas vezes. Nada. A respiração de Nesta começou a acelerar. Espadas pendiam do quadril dos machos, duas de cada lado. Os ombros dos grão-féricos eram largos, e os braços, grandes o suficiente para indicar que músculos preenchiam aquelas roupas delicadas. Não vão levá-la a lugar algum, falei, pegando a faca. Como o rei tinha conseguido. Chegado ali sem ser notado, partido nossas proteções. E se ele estava em Velaris? Afastei o terror ao pensar naquilo. No que ele poderia estar fazendo além dessa biblioteca, invisível e escondido. Você também é um tesouro inesperado, disse o de cabelos pretos para mim. Mas sua irmã. Um sorriso que exibiu os dentes brancos demais. Você levou algo daquele caldeirão, menina. O rei quer de volta. Por isso o caldeirão não podia destruir a muralha. Não porque seu poder se esgotara. Mas porque Nesta roubara poder demais. Capítulo 31. Analisei as alternativas diante de mim. Duvidava de que os corvos do rei fossem burros o bastante para continuar falando até que meus poderes voltassem. Se o rei estava de fato ali. Precisava avisar a todos. Imediatamente. Aquilo me deixava com 3 opções. Enfrentá-los em combate corpo a corpo com apenas uma faca, enquanto cada um dos machos estava armado com lâminas gêmeas e era musculoso o suficiente para saber como usá-las. Começar a correr, e tentar sair da biblioteca e arriscar mais traumas ou a vida das sacerdotisas nos andares acima. Ou, se quiser o que tomei, dizia Nesta. Que venha buscar ele mesmo. Está ocupado demais para isso, ronronou o macho de cabelos brancos, avançando mais um passo. Aparentemente, vocês não estão. Segurei os dedos de Nesta com a mão livre. Ela me olhou. Preciso que confie em mim, tentei comunicar à minha irmã. Nesta leu as emoções em meus olhos, e deu um ínfimo aceno com o queixo. Cometeram um grande erro vindo até aqui, avisei a eles. Até minha casa. Os dois riram com deboche. Sorri, debochada, ao dizer. E espero que ele dilacere os dois até virarem retalhos ensanguentados. Então corri, puxando Nesta comigo. Não na direção dos andares superiores. Mas para baixo. Até a escuridão eterna do poço no coração da biblioteca. E para os braços do que quer que espreitasse ali. Uma volta e para baixo, uma volta e para baixo. Prateleiras e papel e mobília e escuridão, o cheiro ficava almiscarado e úmido, o ar, mais espesso, a escuridão parecia orvalho em minha pele. O fôlego de Nesta saía irregular, a saia farfalhava a cada passo acelerado. Tempo, era apenas uma questão de tempo antes que uma daquelas sacerdotisas entrasse em contato com Liz. Mas até mesmo 1 minuto poderia ser tarde demais. Não havia escolha. Nenhuma. Luzes féricas pararam de surgir adiante. Uma risada baixa, terrível, soou atrás de nós. Não é tão fácil, encontrar o caminho na escuridão. Não pare, falei, ofegante, para Nesta, impulsionando nós duas mais para dentro da escuridão. Um arranhar agudo soou. Como garras em pedra. Sabem o que aconteceu com elas, as ranhas? Cantarolou um dos corvos. Continue, sussurrei, apoiando a mão na parede para me equilibrar.
Em breve, chegaríamos ao fundo em breve, e então enfrentaríamos um horror tão terrível que Cashon não ousava nomear. Dos males, o menor ou o maior. A mais jovem, aquela vadia de expressão afetada, entrou no caldeirão primeiro. Praticamente pisoteou as outras para entrar depois que viu o que ele fez com você e sua irmã. Não pare, repeti, quando Nesta tropeçou. Se eu cair, corra. Era uma escolha que eu não precisava debater. Não me assustava. Nem por um segundo. Pedra rangeu sob conjuntos idênticos de garras. Mas o caldeirão. Ah, ele sabia que algo lhe fora tirado. Não tinha consciência, mas, sabia. Quando aquela jovem rainha entrou. Os corvos riram. Riram enquanto a ladeira se nivelava e nos vimos no fundo da biblioteca. Ah, ele lhe concedeu a imortalidade. Transformou-a em férica. Mas, como algo tinha sido levado, o caldeirão tomou da rainha o que lhe era mais caro, a juventude. Os dois riram de novo. Uma jovem entrou, mas uma velha enrugada saiu. Das profundezas de minha memória, a voz de Ellen soou, vi mãos jovens se enrugarem com a idade. As outras rainhas não querem entrar no caldeirão por terror de que o mesmo lhes aconteça. E a mais jovem? Ah, deveria ouvir como ela fala, Nesta Archeron. As coisas que ela quer fazer com você quando o hiberno tiver terminado. Corvos gêmeos estão vindo. Ellen soubera. Sentira. Tentara nos avisar. Havia prateleiras antigas ali embaixo. Ou, pelo menos, eu a senti quando nos chocamos contra inúmeras quinas durante a corrida às cegas. Onde estava, onde estava? Nós nos embrenhamos na escuridão. Estamos ficando entediados com essa perseguição, disse um deles. Nosso mestre está esperando que a levemos de volta. Realto o bastante para que ouvissem. Estou chocada que ele tenha sequer conseguido quebrar as proteções. Ele parece precisar de uma arca de objetos mágicos para fazer o trabalho por ele. O outro sibilou, garras arranhando mais alto. De quem acha que era o livro de feitiços que Amaranta roubou tantas décadas atrás? Quem sugeriu a brincadeira de colocar máscaras nos rostos da primaveril como punição? Outro pequeno feitiço, o que ele gastou hoje, para atravessar suas proteções aqui. Só poderia ser usado uma vez, que pena. Estudei o leve fiapo de luz que conseguia discernir muito, muito longe, e bem no alto. Corra na direção da luz, sussurrei para Nesta. Vou segurá-los. Não? Não tentem ser nobres, se é sobre isso que estão sussurrando, grasnou um dos corvos, atrás de nós. Pegaremos as duas de qualquer jeito. Não tínhamos tempo, para que o que quer que estivesse ali embaixo nos encontrasse. Não tínhamos tempo. Corra, sussurrei. Por favor. Nesta hesitou. Por favor, implorei a ela, a voz falhando. Nesta apertou minha mão uma vez. Entre um fôlego e outro, ela disparou para o lado, na direção do centro do poço. A luz estava alta acima. O que? Um dos corvos disparou, mas eu golpeei. Cada osso em meu corpo gritou de dor conforme me choquei contra uma das estantes. Depois, de novo. E de novo. Até que a estante se inclinou e tombou, desabando sobre outra estante ao lado. E na seguinte. E na seguinte. Bloqueando o caminho que Nesta tomara. E qualquer chance que eu tivesse de escapar também. Madeira rangeu e se quebrou, livros caíram na pedra. Porém, adiante. Raspei e tateei o chão conforme mergulhei mais para o centro do chão do poço. Minha magia era como uma casca oca nas veias. Mesmo assim a pegaremos, não se preocupe, cantarolou um dos corvos. Não queremos separar, irmãs queridas. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Não vi a parede à frente. Meus dentes tiniram quando me choquei de cara. Tateei às cegas, procurando uma falha, um canto. A parede prosseguia. Sem saída. Se era um corredor sem saída. Nenhum lugar aonde ir, senhora, disse um dos corvos.
Continuei em frente, os dentes trincados, medindo o poder ainda congelado dentro de mim. Nem mesmo uma brasa para conjurar e iluminar o caminho, para mostrar onde eu estava. Para mostrar qualquer buraco adiante. O terror fez meus ossos travarem. Não? Não, continue em movimento, continue em frente. Estendi as mãos, desesperada em busca de uma prateleira em que me agarrar. Certamente não colocariam uma prateleira perto de um buraco aberto na terra. Escuridão vazia encontrou meus dedos, passou entre eles. De novo e de novo. Tropecei um passo. Couro encontrou meus dedos, couro sólido. Agitei as mãos, lombadas duras de livros encontraram minhas palmas, e contive o soluço de alívio. Um bote salva-vidas em um mar violento, apalpei o caminho até a estante, agora correndo. Ela acabou rápido demais. Dei mais um passo às cegas para a frente, e tateei até virar na quina de outra estante. No momento que os corvos sibilaram com insatisfação. O som disse o bastante. Eles tinham me perdido, por um momento. Prossegui centímetro a centímetro, mantendo as costas contra uma prateleira, acalmando os pulmões ofegantes até que meu fôlego ficasse quase silencioso. Por favor, soprei para a escuridão, e mal passou de um sussurro. Por favor, me ajude. Ao longe, um boom estremeceu o piso antigo. Grã Senhora da Corte Noturna, cantarolou um dos corvos. Que tipo de jaula nosso rei construirá para você? O medo me faria ser morta, o medo. Uma voz baixa sussurrou em meu ouvido, você é a Grã Senhora. A voz era ao mesmo tempo jovem e velha, horrível e linda. Sim, sussurrei. Eu não conseguia detectar calor corporal, nenhuma presença física, mas eu o senti atrás de mim. Mesmo com as costas para a escuridão, senti sua massa espreitando atrás de mim. Ao meu redor. Como um manto. Sentimos seu cheiro, disse o outro corvo. Como seu parceiro se revoltará quando descobrir que a levamos. Por favor, sussurrei para a coisa agachada atrás de mim, acima de mim. O que me dará? Uma pergunta tão perigosa. Jamais faça um acordo, avisara elas certa vez para mim, antes de sob a montanha. Mesmo que os acordos que eu tivesse feito, eles nos salvarão. E me levaram até lhes. O que você quer? Com quem ela está falando? Perguntou um dos corvos. A pedra e o vento ouvem tudo, falam tudo. Eles sussurraram para mim sobre seu desejo de controlar o entalhador. De negociar. Meu fôlego saía forte e rápido. E daí? Eu o conheci certa vez, há muito tempo. Antes que tantas coisas rastejassem sobre a terra. Os corvos estavam próximos, próximos demais quando um deles sibilou. O que ela está balbuciando? Será que ela conhece um feitiço, como o mestre conhecia? Qual é seu preço? Sussurrei para a escuridão atrás de mim. Os passos dos corvos soaram tão próximos que não podiam estar a mais de 6 metros. Com quem está falando? Indagou um deles. Companhia. Mande companhia para mim. Abri a boca, mas então eu disse. Para, comer. Uma gargalhada que fez minha pele se arrepiar. Para me falar sobre a vida. O ar adiante mudou, quando os corvos de Hiberno se aproximaram. Aí está você, disse um deles, fervilhando. Está acordado, sussurrei. A pele em meu antebraço esquerdo formigou. A coisa atrás de mim. Podia ter jurado que a senti sorrir. Devo matá-los. Por favor. Um brilho se acendeu diante de mim, e pisquei diante da esfera ofuscante de luz férica. Vi os corvos gêmeos primeiro, com aquela luz férica na altura dos ombros, para me iluminar quando me levassem. A atenção dos dois se voltou para mim. Depois, passou para cima de meu ombro. Minha cabeça. Terror absoluto, irrefriável, tomou seus rostos. Diante do que estava atrás de mim. Feche os olhos, ronronou a coisa em meu ouvido. Obedeci, trêmula. Então, só ouvi gritos.
gritos agudos e súplicas. Ossos se partindo, sangue jorrando como chuva, tecido se rasgando e gritos, gritos, gritos. Fechei os olhos com tanta força que doeu. Fechei com tanta força que tremi. Então, havia mãos quentes e ásperas sobre mim, me arrastando para longe, e a voz de Cashon a meu ouvido dizia: Não olhe! Não olhe! Não olhei. Deixei que ele me levasse embora. No momento que senti isso chegar. Senti quando ele aterrissou no chão do poço com tanta força que a montanha inteira estremeceu. Abri os olhos então. E o vi disparando em nossa direção, com a noite ondulando do corpo, tanta fúria no rosto. Tire-as daqui. A ordem foi dada a Cashon. Os gritos ainda ecoavam atrás de nós. Avancei na direção de Liz, mas ele já se fora, com uma nuvem de escuridão emanando do corpo. Para bloquear a visão daquilo contra o que avançou. Sabendo que eu olharia. Os gritos pararam. No silêncio terrível, Cashon me puxou para fora na direção do centro mal iluminado do poço. Nesta estava parada ali, os braços em volta do corpo, os olhos arregalados. Cashon apenas esticou um braço para ela. Como se em transe, Nesta foi direto para o lado do guerreiro. Os braços de Cashon se apertaram em volta de nós duas, os sifões se acenderam, emoldurando a escuridão com luz vermelho sangue. Então, disparamos para o céu. No momento que os gritos recomeçaram. Capítulo 32. Cashon deu a nós duas um copo de brande. Um copo alto. Sentada em uma poltrona na biblioteca da família, no alto, Nesta bebeu o seu em um gole. Ocupei a cadeira diante de minha irmã, tomei um gole, estremeci ao sentir o gosto, e fiz menção de apoiar o copo na mesa baixa entre nós. Continue bebendo, ordenou Cashon. A ira não estava direcionada a mim. Não, estava direcionada ao que quer que estivesse abaixo. O que acontecera? Está ferida? Perguntou Cashon a mim. Cada palavra soou breve, brutal. Fiz que não com a cabeça. O fato de ele não ter perguntado a Nesta, devia tê-la encontrado primeiro. Verificara por conta própria. O rei, a cidade. Falei. Nenhum sinal dele. Um músculo se contorceu no maxilar de Cashon. Ficamos sentados em silêncio. Até Liz aparecer entre as portas abertas, com sombras ao encalço. Sangue cobria as mãos de meu parceiro, e nada mais. Tanto sangue, brilhante como rubi sob o sol do meio da manhã. Como se Liz tivesse dilacerado os dois com as próprias mãos. Seus olhos estavam completamente congelados de ódio. Mas se voltaram para meu braço esquerdo, a manga estava imunda, mas ainda enrolada. Como uma fina pulseira de ferro preto em torno de meu antebraço, uma tatuagem se estampava ali. É costume em minha corte que acordos sejam permanentemente marcados na pele, explicara Liz sob a montanha. O que deu a ele? Eu não ouvia aquela voz desde a visita à corte de pesadelos. Ele disse que queria companhia. Alguém que lhe falasse sobre a vida. Eu disse sim. Você se ofereceu. Não? Entornei o restante do brande diante do tom de voz, da expressão petrificada de Liz. Só disse alguém. E não especificou quando. Fiz uma careta para a sólida pulseira negra, que não era mais espessa que meu dedo, interrompida apenas por duas falhas finas perto da lateral de meu antebraço. Tentei ficar de pé, ir até ele, pegar aquelas mãos ensanguentadas. Mas meus joelhos ainda estavam tão fracos que eu não consegui me mover. Os corvos do rei estão mortos. Quando cheguei, estavam quase. Aquilo poupou bastante de suas mentes para que eu olhasse. E matasse os dois depois de acabar. Cashon estava com a expressão petrificada, olhando das mãos ensanguentadas de Liz para os olhos frios como o gelo do grão senhor. Mas foi para minha irmã que meu parceiro se virou. Iber na caça por causa daquilo que tomou do caldeirão. As rainhas a querem morta por vingança, por lhes ter tomado a imortalidade. Eu sei. A voz de Nesta soou rouca. O que você tomou?
Não sei. As palavras mal passaram de um sussurro. Nem mesmo Henry conseguiu descobrir. Risa encarou com irritação. Mas Nesta se virou para mim, e eu podia ter jurado que medo lampejou ali, e culpa é algum outro sentimento. Você me mandou correr. Você é minha irmã. Foi tudo o que eu disse. Certa vez Nesta tentará atravessar a muralha para me salvar. Mas ela prosseguiu. Ellen. Ellen está bem, interrompeu Rhys. Asriel está na casa da cidade, Lucien, a caminho, e Mor, quase lá. Sabem da ameaça. Nesta recostou a cabeça contra a almofada da poltrona, ficando um pouco inerte. Hiberno se infiltrou em nossa cidade. De novo revelei a Rhys. O desgraçado se agarrou àquele feitiço passageiro até precisar de verdade. Feitiço passageiro. Um feitiço de poder grandioso, capaz de ser usado apenas uma vez, com grandes consequências. Um capaz de quebrar proteções. Devia estar ganhando tempo. As defesas aqui. Henry está no momento adaptando-as contra essas coisas. Depois começará a varrer a cidade para descobrir se o rei infiltrou algum outro seguidor antes de sumir. Por baixo do ódio frio, havia uma rispidez, tão aguçada que falei, qual é o problema? Qual é o problema? Respondeu Rhys, verbalmente, como se não conseguisse mais distinguir. O problema é que aqueles dois merdas entraram em minha casa e atacaram minha parceira. O problema é que minhas próprias malditas proteções funcionaram contra mim, e você precisou negociar com aquela coisa para evitar ser levada. O problema. Calma, pedi, baixinho, mas não sem firmeza. Os olhos de Rhys brilharam como raio que cai no oceano. Mas ele inspirou profundamente, expirando pelo nariz, e relaxou os ombros, levemente. Você viu o que era, aquela coisa lá embaixo? Supus o suficiente a seu respeito para fechar os olhos, respondeu Rhys. Só os abri quando a coisa se afastou dos corpos. A pele de Cashon estava pálida. Ele a vira. Vira de novo. Mas não disse nada. Sim, o rei passou por nossas defesas, argumentei. Sim, as coisas não foram bem. Mas não nos ferimos. E os corvos revelaram alguns fragmentos cruciais de informação. Descuidado, percebi. Rhys fora descuidado ao matá-los. Normalmente, ele os teria mantido vivos para que Asriel os interrogasse. Mas tomara aquilo de que precisava, rápida e brutalmente, e acabara com tudo. Mostrara mais controle com o éter. Sabemos por que o caldeirão não funciona com força total agora, continuei. Sabemos que Nesta é prioridade para o rei. Mais que eu. Rhys refletiu. Hiberno mostrou parte das cartas ao mandá-los até aqui. Ele deve ter um pingo de dúvida sobre a vitória se arriscou isso. Nesta parecia prestes a vomitar. Cashon, mudo, lhe encheu o copo de novo. Como soube que estávamos em perigo? Perguntei. Cloto, respondeu Rhys. Há um sino enfeitiçado dentro da biblioteca. Ela o tocou, e ele soou para todos nós. Cashon chegou primeiro. Eu me perguntei o que acontecera naqueles momentos iniciais, quando ele encontrou minha irmã. Como se tivesse lido meus pensamentos, Rhys mandou a imagem para mim, sem dúvida, uma cortesia de Cashon. Pânico e ódio. Era tudo o que ele sentia quando disparou para o coração do poço, lançando-se contra aquela escuridão antiga que certa vez o abalará até a medula. Nesta estava lá, e feiri. Foi Nesta quem ele viu primeiro, tropeçando para fora da escuridão, os olhos arregalados, seu medo emanando um cheiro que envolvia o ódio de Cashon em algo tão aguçado que ele mal conseguia pensar, mal conseguia respirar. Ela soltou um ruído baixo, animalesco como um cervo ferido quando o viu. Quando Cashon aterrissou com tanta força que os joelhos estalaram. O general não disse nada quando Nesta se atirou em sua direção, o vestido imundo e em frangalhos, os braços o buscando. Cashon abriu os próprios braços para ela, incapaz de impedir a aproximação, o abraço. Mas Nesta segurou as vestes do general.
Feire, disse ela, a voz rouca, apontando para trás com a mão livre, sacudindo Cashon fortemente com a outra. Força, uma força tão incontrolável naquele corpo esguio e lindo. Hybern. Foi tudo o que Cashon precisou ouvir. Ele sacou a espada, e, depois, Rhys disparava até eles, o poder como uma maldita erupção vulcânica. Cashon avançou para a escuridão, seguindo o grito. Eu me afastei, sem querer ver mais. Ver o que Cashon tinha testemunhado lá embaixo. Rhys caminhou até mim, ergueu uma das mãos para acariciar meus cabelos, mas parou quando viu o sangue que formava crostas em seus dedos. Rhys estudou a tatuagem que agora marcava meu braço esquerdo. Contanto que não tenhamos de convidá-lo para o jantar do solstício, posso conviver com ele. Você pode conviver com ele. Ergue as sobrancelhas. Rhys estampou um leve sorriso, mesmo com tudo o que acontecera, que agora estava diante de nós. Pelo menos agora, se um de vocês fizer malcriação, conheço a punição perfeita. Descer até lá para falar com aquela coisa por 1 hora. Nesta fez careta de desprezo, mas Cashon soltou uma risada sombria. Prefiro esfregar privadas, obrigado. Seu segundo encontro pareceu menos aterrorizante que o primeiro. Ele não estava tentando me comer dessa vez. Mas sombras ainda encobriam os olhos do general. Rhys também as viu. Viu e disse baixinho, mais uma vez com aquela voz de grão senhor. Avisa quem precisar saber que fique dentro de casa esta noite. Crianças, fora das ruas ao pôr do sol, e nenhum dos palácios permanecerá aberto além do nascer da lua. Qualquer um nas ruas enfrentará as consequências. De quê? Perguntei, com a bebida agora queimando meu estômago. O maxilar de Rhys se contraiu, e ele observou a cidade brilhante além das janelas. De Anren a caça. Ellen estava aninhada ao lado de um amor casual demais no sofá da sala de estar quando chegamos à casa na cidade. Nesta passou por mim, foi direto a Ellen e sentou do outro lado da irmã, antes de voltar a atenção para onde permanecíamos, no saguão. Esperando, de alguma forma sentindo a reunião prestes a ocorrer. Lucien, posicionado à janela da frente, tirou o olhar da rua. Ele a monitorava. Com uma espada e uma adaga penduradas no cinto. Nenhum humor, nenhum calor lhe tocava o rosto, apenas determinação destemida e sombria. Asriel está descendo do telhado, avisou Rhys, para ninguém em especial, recostando-se contra o arco que dava para a sala de estar e cruzando os braços. E como se o tivesse conjurado, Asriel saiu de um bolsão de sombras próximo às escadas e nos observou da cabeça aos pés. Os olhos se detiveram no sangue que coagulava nas mãos de Rhys. Ocupei um lugar à porta oposta enquanto Cashon e Asriel permaneceram entre nós. Rhys ficou calado por um momento, antes de dizer. As sacerdotisas manterão silêncio sobre o que aconteceu hoje. E o povo desta cidade não saberá porque Anren está agora se preparando para caçar. Não podemos correr o risco de que os outros grão-senhores saibam. Isso os deixaria nervosos e desestabilizaria a imagem que trabalhamos tanto para criar. O ataque a Velaris, replicou Mor, de onde estava, no sofá, já mostrou onde somos vulneráveis. Aquilo foi um ataque surpresa, com o qual lidamos rapidamente, argumentou Cashon, com os sifões brilhando. Aze se certificou de que a informação divulgada nos retratasse como os vencedores, capazes de derrotar qualquer desafio lançado por Hybern. Fizemos isso hoje, falei. É diferente, explicou Rhys. Da primeira vez, tivemos o elemento surpresa para nos desculpar. Dessa segunda vez, faz com que pareça que estamos despreparados. Vulneráveis. Não podemos arriscar que isso se torne público antes da reunião em 10 dias. Então, para manter as aparências, permaneceremos inabalados conforme nos preparamos para a guerra. Mor se curvou contra as almofadas do sofá. Uma guerra em que não temos aliados além de Kyr, seja em Prythian ou além. Rhys lançou um olhar afiado para ela. Mas Ellen falou, baixinho. A rainha talvez venha. Silêncio. Ellen estava encarando a lareira apagada, os olhos perdidos naquela névoa vazia.
Que rainha? Exigiu Nesta, mais rispidamente do que costumava falar com nossa irmã. Aquela que foi amaldiçoada. Amaldiçoada pelo caldeirão, e esclareci para Nesta, me afastando do arco. Quando o caldeirão deu o chilique depois que vocês partiram. Não? Ele me observou, e, depois, Nesta. Não aquela. A outra. Nesta respirou para se acalmar, e abriu a boca para mandar Ellen para cima ou para mudar de assunto. Mas Asriel perguntou, baixinho, dando um único passo na direção do portal, para a sala de estar. Que outra? As sobrancelhas de Ellen se franziram na direção uma da outra. A rainha, com as penas de chamas. O encantador de sombras inclinou a cabeça. Lucien murmurou para mim, os olhos ainda fixos em Ellen. Nós deveríamos, ela precisa. Ela não precisa de nada, respondeu Asriel, sem sequer olhar para Lucien. Ellen encarava o mestre espião agora, sem piscar. Somos nós que precisamos. Asriel se interrompeu. Clarividente, disse ele, mais para si que para nós. O caldeirão fez você clarividente. Capítulo 33. Clarividente. A palavra ecoou por meu corpo. Ela sabia. Tinha avisado a Nesta sobre os corvos. Em meio ao caos do ataque, aquela percepção me escapou. Escapou. O modo como a realidade e o sonho escapavam e se entrelaçavam para Ellen. Clarividente. Ellen se virou para Mor, que agora encarava boquiaberta minha irmã de seu lugar no sofá. É isso então. E as palavras, o tom, soaram tão normais que meu peito se apertou. O olhar de Mor percorreu o rosto de minha irmã, como se sopesasse as palavras, a pergunta, a verdade ou a mentira ali contidas. Mor, por fim, piscou, entreabrindo a boca. Como se aquela sua magia tivesse por fim solucionado algum quebra-cabeça. Devagar, com clareza, Mor assentiu. Lucien silenciosamente se sentou em uma das cadeiras diante da janela, e aquele olho de metal rangeu quando se voltou para minha irmã. Fazia sentido, supus, que apenas Asriel a ouvisse. O macho que ouvia coisas que outros não conseguiam. Talvez ele também tivesse sofrido como Ellen antes de compreender o próprio dom. A outra rainha? Perguntou Asriel a minha irmã. Ellen semicerrou os olhos, como se a pergunta exigisse algum esclarecimento interno, alguma rota certa a tomar para o que quer que a confundisse e perturbasse. Sim. A sexta rainha, sussurrou Mor. A que a dourada disse não estar doente. Ela disse para não confiar nas outras rainhas, por causa disso acrescentei. E assim que as palavras deixaram minha boca, foi como se eu recuasse diante de uma pintura e visse o todo. De perto, as palavras eram obscuras e confusas. Mas de longe. Você roubou do caldeirão, expliquei a Nesta, que parecia pronta a se colocar entre todos nós e Ellen. Mas, e se o caldeirão deu algo a Ellen? O rosto de Nesta empalideceu. O quê? Igualmente pálido, Lucien parecia inclinado a repetir a pergunta rouca de Nesta. Mas Asriel assentiu. Você sabia, disse ele a Ellen. Sobre a jovem rainha ter se tornado uma velha. Ellen piscou, e os olhos se tornaram claros de novo. Como se a compreensão, nossa compreensão, a tivesse libertado de qualquer que fosse o reino nebuloso em que estivera. A sexta rainha está viva? Perguntou Asriel, calmo e equilibrado, com a voz de mestre espião do grão-senhor, que dobrará inimigos e encantará aliados. Ellen inclinou a cabeça, como se ouvisse uma voz interior. Sim. Lucien apenas encarava minha irmã como se a visse pela primeira vez. Virei o rosto para Liz. Uma potencial aliada. Não sei, respondeu ele. Se as demais a amaldiçoarão. Que tipo de maldição? Perguntou meu parceiro, antes de sequer terminar de falar comigo. Ellen virou o rosto para ele. E piscou de novo. Elas a venderão, para alguma escuridão, para algum mestre feiticeiro. Ellen sacudiu a cabeça. Jamais consigo vê-lo. O que ele é?
Ele possui uma caixa de ônix, mais vital que qualquer coisa, exceto por elas. As garotas. Ele tem outras garotas, outras tão parecidas com ela, mas ela, durante o dia, tem uma forma, e à noite, é humana de novo. Um pássaro de penas incandescentes falei. Pássaro de fogo durante o dia ponderou Rhys. Mulher à noite. Então, ela é mantida em cativeiro por esse mestre feiticeiro. Ellen sacudiu a cabeça. Não sei. Eu a ouço, os gritos. Com ódio. Puro ódio. Ellen estremeceu. Mor se aproximou. Sabe por que as outras rainhas a amaldiçoarão, a venderão para ele. Ellen estudou a mesa. Não? Não, isso é tudo névoa e sombras. Rhys exalou. Consegue sentir onde ela está? Há um lago. Bem no centro do continente, acho. Escondido entre montanhas e florestas antigas. Ellen engoliu em seco. Ele mantém todas no lago. Outras mulheres como ela. Sim, e não. Suas penas são brancas como neve. Deslizam pela água, enquanto ela dispara pelos céus acima. Que informação temos sobre essa sexta rainha? Perguntou Mora Ressan. Pouca, respondeu Asriel por ele. Sabemos pouco. Jovem, com 20 e poucos anos. Sítia fica ao longo da muralha, a leste. É o menor entre os reinos das rainhas humanas, mas é rico em comércio e armas. Ela atende pelo nome Vassa, mas jamais conseguiu um relatório com o nome completo. Rhys refletiu. Deve ter representado uma ameaça considerável se as rainhas se voltaram contra Vassa. E considerando seus planos. Se conseguirmos encontrar Vassa, interrompe, ela poderia ser vital em convencer as forças humanas a lutar. E nos dar um aliado no continente. Se a conseguirmos encontrar, replicou Cashon, passando para o lado de Asriel, as asas se debatendo de leve. Isso pode levar meses. Sem contar que enfrentar seu carcereiro pode ser mais difícil que o esperado. Não podemos correr todos esses riscos. Ou arriscar o tempo que isso levaria. Deveríamos nos concentrar na reunião com os outros grãos-senhores primeiro. Mas teríamos muito a ganhar, disse Mor. Talvez ela tenha um exército. Talvez tenha, interrompeu Cashon. Mas, se é amaldiçoada, quem o liderará? E se seu reino fica tão longe, eles vão ter de viajar do modo mortal. Lembre-se de como eram lentos, da rapidez com que morriam. Vale tentar, argumentou Mor. Você é necessária aqui, disse Cashon. Asriel parecia inclinado a concordar, mesmo ao se manter calado. Preciso de você em um campo de batalha, não passeando pelo continente. Por sua metade humana. Se aquelas rainhas reuniram exércitos para oferecer a Ybern, sem dúvida esses exércitos estão entre você e a rainha Vassa. Você não me dá ordens. Não, mas eu dou, retrucou Rhys. Não me olhe assim. Ele está certo, precisamos de você aqui, Mor. Sítia ponderou Mor, sacudindo a cabeça. Eu me lembro deles. São um povo dos cavalos. Uma cavalaria montada poderia viajar muito mais rápido. Não? Pura determinação brilhou nos olhos de Rhys. A ordem era final. Mas Mor tentou de novo. Há um motivo pelo qual Ellen está vendo essas coisas. Estava certa com relação a outra rainha envelhecer, sobre o ataque dos corvos, porque está recebendo essa imagem. Porque está ouvindo essa rainha. Deve ser vital. Se a ignorarmos, talvez mereçamos fracassar. Silêncio. Eu os observei, todos. Vital. Cada um era vital ali. Mas eu inspirei. Eu vou. Lucien estava encarando Ellen quando falou. Todos olhamos para ele. Lucien voltou a atenção para Rhys, para mim. Eu vou, repetiu ele, se levantando. Encontrar essa sexta rainha. Mor abriu e fechou a boca. O que o faz pensar que poderia encontrá-la? Perguntou Rhys. Não com grosseria, mas, sob a perspectiva de um comandante.
considerando as habilidades que Lucien oferecia contra os riscos, os potenciais benefícios. Este olho. Lucien indicou o dispositivo metálico. Pode ver coisas que outros não podem. Feitiços, encantamentos. Talvez possa me ajudar a encontrá-la. E quebrar a maldição. Ele olhou para Ellen, que de novo olhava para o colo. Não sou necessário aqui. Lutarei se precisar que eu o faça, mas... Lucien me deu um sorriso sombrio. Não pertenço à corte outonal. E estou disposto a apostar que não sou mais bem-vindo em C. Na corte primaveril. Casa, ele quase dissera. Mas não posso me sentar aqui e fazer nada. Aquelas rainhas com seus exércitos. Há uma ameaça com relação a isso também. Então, usem-me. Mandem-me. Eu encontrarei Vassa, verei se ela pode trazer ajuda. Você irá para o território humano, avisou Liz. Não posso abrir mão de uma força para protegê-lo. Não preciso de uma. Viajo mais rápido sozinho. O queixo de Lucien se ergueu. Eu a encontrarei. Se houver um exército para trazer de volta, ou pelo menos alguma forma de a história de Vassa fazer as forças humanas mudarem de lado. Encontrarei uma forma de fazê-lo também. Meus amigos se entreolharam. Será muito perigoso, avisou Mor. Um meio sorriso curvou a boca de Lucien. Que bom. Seria entediante caso contrário. Apenas Cashon devolveu o sorriso. Eu lhe darei algumas armas de aço iliriano. Ellen agora observava Lucien com cautela. Piscando vez ou outra. Ela não revelou qualquer indício do que poderia estar vendo, sentindo. Nada. Liz se afastou do arco. Atravessarei com você o mais perto que pudermos chegar. Para onde quer que precise estar para começar sua caçada. Lucien andara, de fato, estudando todos aqueles mapas ultimamente. Talvez sob o pedido silencioso de qualquer que fosse a força que nos guiava a todos. Meu parceiro acrescentou. Obrigado. Lucien deu de ombros. E esse gesto me fez dizer, por fim. Tem certeza? Lucien apenas olhou para Ellen, cujo rosto parecia novamente um vazio tranquilo enquanto ela traçava um dedo pelo bordado das almofadas do sofá. Sim. Deixe-me ajudar como puder. Até mesmo Nesta pareceu relativamente preocupada. Não com ele, sem dúvida, mas com o fato de que, se Lucien fosse ferido ou morto. O que isso faria com Ellen? A quebra do laço de parceria. Afastei o pensamento do que faria comigo. Quando quer partir? Perguntei a Lucien. Amanhã. Não o ouvira soar tão determinado havia muito tempo. Vou me preparar durante o resto do dia de hoje, e partirei depois do café amanhã. Ele acrescentou para Liz. Se não houver problemas para você. Meu parceiro gesticulou com a mão livre. Pelo que está prestes a fazer, Lucien, não vejo problemas. Silêncio recaiu de novo. Se ele conseguisse encontrar aquela rainha perdida, e talvez trazer de volta algum tipo de exército humano, ou pelo menos tirar as forças mortais dos encantos de Ibern. Se eu conseguisse encontrar uma forma de fazer com que o entalhador lutasse do nosso lado, uma que não envolvesse usar aquele terrível espelho. Seria o bastante. A reunião com os grãos-senhores, ao que parecia, decidiria isso. Liz indicou Asriel com o queixo, e o encantador tomou isso como uma ordem para assumir, para, sem dúvida, verificar Anren. Descubram-se que os precursores da escuridão foram atacados, ordenou meu parceiro Amor e Cashon, que assentiram e partiram também. Sozinhos com minhas irmãs e Lucien, Liz e eu encaramos Nesta. Pela primeira vez, minha irmã se levantou e foi até nós, e nós três subimos, não muito sutilmente. Deixando Lucien e Ellen sozinhos. Foi difícil não permanecer no alto da escada para ouvir o que era dito. Se é que algo foi dito. Mas eu me obriguei a tomar a mão de Liz, encolhendo o corpo diante do sangue ainda seco em sua pele, e o levei para nosso banheiro. A porta do quarto de Nesta se fechou no fim do corredor.
Liz silenciosamente me observou quando abri a torneira da banheira e peguei uma toalha do armário contra a parede. Eu me sentei na beira da banheira, provei a temperatura da água no pulso e dei tapinhas na borda de porcelana a meu lado. Sente. Ele obedeceu, abaixando a cabeça ao se sentar. Peguei uma das mãos de Liz, levei-a até a corrente de água gorgolejante e segurei-a ali embaixo. Vermelho flui da pele de Liz, escorrendo na água. Peguei a toalha e esfreguei devagar, mas sangue se desprendeu, e água borrifou nas mangas ainda imaculadas de seu casaco. Por que não protegeu suas mãos? Eu queria sentir as vidas dos corvos acabando sob meus dedos. Palavras frias, inexpressivas. Esfreguei as unhas de Liz, o sangue estava preso nas fissuras em que encontravam a pele. Nos arcos abaixo. Por que foi diferente dessa vez? Diferente da emboscada do éter, do ataque de Iber no bosque, do ataque a Velaris. Tudo isso. Eu o vira colérico antes, mas nunca, nunca tão distante. Como se moralidade e bondade fossem coisas que espreitassem em uma superfície muito, muito além das profundezas congeladas para as quais Liz mergulhara. Eu voltei a palma de sua mão para o jato d'água, alcançando o espaço entre os dedos. Qual é o objetivo? Falou Liz, de todo esse poder? Se não consigo proteger aqueles mais vulneráveis em minha cidade. Se não consigo detectar um ataque iminente. Nem mesmo Asriel soube. O rei usou um feitiço arcaico e entrou pela porta da frente. Se não posso. Liz sacudiu a cabeça, e abaixei a mão agora limpa, pegando a outra. Mais sangue manchou a água. Se não posso protegê-los aqui. Como poderei? A garganta de Liz oscilou. Ergui seu queixo com uma das mãos. Ódio gélido tinha se transformado em algo um pouco destruído, doloroso. Aquelas sacerdotisas já sofreram o bastante. Fracassei com elas hoje. Aquela biblioteca não parecerá mais segura para elas. O único lugar que tinham para si, onde se sabiam protegidas. Hoje Ibern tomou isso. E tomou de meu parceiro. Liz já havia ido até aquela biblioteca pela própria necessidade de se curar, pela segurança. Talvez seja a punição por tirar Velaris de Mor. Sugeriu Liz ao garantir o acesso de Kir à cidade. Não pode pensar assim, não acabará bem. Terminei de limpar a outra mão de Liz, enxaguei o tecido e, então, comecei a esfregá-lo no pescoço, nas têmporas. Fazendo pressão reconfortante, carinhosa, não para limpar, mas para relaxar. Não estou com raiva por causa do acordo, disse ele, fechando os olhos quando passei o tecido pela testa de Liz. Caso esteja preocupada. Eu não estou. Liz abriu os olhos, como se pudesse ouvir o sorriso em minha voz, e me observou quando joguei a toalha na banheira com um ruído de água e fechei a torneira. Meu parceiro ainda me estudava quando lhe segurei o rosto com as mãos úmidas. O que aconteceu hoje não foi culpa sua, falei, e as palavras preencheram o banheiro ensolarado. Nada disso. Tudo recai sobre Ibern, e, quando enfrentarmos o rei de novo, nos lembraremos desses ataques, desses ferimentos a nosso povo. Esquecemos o livro de feitiços de Amaranta, uma perda nossa. Mas temos um livro próprio, e espero que ele contenha o feitiço de que precisamos. E por enquanto nos prepararemos, enfrentaremos as consequências. Por enquanto, seguiremos em frente. Liz virou a cabeça para beijar a palma de minha mão. Me lembre de aumentar seu salário. Engasguei com uma tosse. Por quê? Pelo conselho sábio, e os outros serviços vitais que me oferece. Ele piscou um olho. Eu ri com sinceridade e apertei o rosto de Liz quando dei um beijo rápido na boca de meu parceiro. Flerte desavergonhado. O calor voltou aos olhos de Liz, por fim. Então, peguei uma toalha marfim e embrulhei suas mãos, agora limpas e quentes, nas dobras do tecido macio.